Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mais Que Especiais. Eu confesso que esse episódio era um que eu gostaria que nunca precisasse existir. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ser o mais especial e o mais importante. Porque ele nasce da dor mais profunda que uma mãe pode sentir. A dor de devolver um filho para o céu. E de descobrir, um dia de cada vez, que é possível continuar, mesmo sem uma parte do nosso coração. Outubro é o mês da conscientização sobre a perda gestacional, neonatal e infantil. E hoje, a nossa voz se une para lembrar que o amor precisa continuar, mesmo de colos vazios. Que a saudade também é uma forma de amar. E que chorar não é fraqueza, é presença. E que o nome dos nossos filhos merece ser dito, lembrado e celebrado sempre. Esse episódio é uma carta para o céu, para dizer, nós estamos aqui, seguimos firmes e vamos continuar amando com o mesmo coração que um dia parou de bater dentro da gente. Meninas, só esse começo já foi bem difícil. Eu quero começar agradecendo a presença de vocês. Eu sei que são 6 mulheres com as suas agendas e vocês conseguiram um horário para estar aqui comigo. Vamos começar, assim, pela Raíssa. Raíssa, conta um pouco da tua história das Marias. A Raíssa já esteve aqui com a gente, ela já contou, mas você trouxe um objeto. Conta um pouquinho aí o que significa esse objeto para ti. Primeiro é uma alegria, né, estar aqui no Mais Que Especiais. De novo! Com a Janete. Ela pediu pra gente trazer um item que lembrasse os nossos filhos, né, de alguma forma. E eu escolhi trazer o paninho de batismo das Marias, que estava com a gente lá no dia que elas nasceram. Foram batizadas através desse paninho. Também pude levar esse paninho quando eu fui pro Vaticano, né, conhecer o Papa. E aí, quando ele estava lá, pedi a bênção dele também. Então é um objeto assim que me remete muita fé, muito carinho e que tá sempre comigo. Ah, querido, mostra pra câmera, mostra pra eles. E é lindo também, tá? Que fofura. Depois eu mostro lá quem fez, que eu esqueci agora. Eu quero, botar o arroba aqui pra ti. Aline, conta um pouquinho da Olivia. Então, a Olivia era minha bebezinha, né? Minha eterna bebezinha. Minha bebezinha tinha uma cardiopatia complexa, grave. E por isso a gente viveu 84 dias numa UTI. Né? Você vai me entender um pouquinho mais nessa parte. E na UTI, a gente vivia uma montanha-russa, né? Altos e baixos. E no momento que estava mais tranquilo, não tinha muito o que fazer. Né? Era fio, era uma traqueostomia, era uma intubação. E eu não conseguia segurar muito bem ela, não podia mexer muito bem. Eu tinha medo de mexer nela, né? Medo de infecção, ou de, enfim, qualquer coisa assim, que pudesse machucar ela. E eu sempre estava lá do ladinho dela. E nisso eu vi uma mãe que aprendeu a fazer crochê na UTI. Que legal. E eu falei, me ajuda, eu quero aprender a fazer amigurumi, eu quero fazer os bonequinhos, eu quero enfeitar essa UTI todinha para minha filha. E um dos primeiros que eu fiz foi essa abelhinha, que ela é um chacalho. E a minha filha ficou, né, eu tenho várias fotos dela segurando esse chacalho. E ele é muito especial para mim, né? Tudo que eu tô fazendo agora, hoje em dia, né? Eu sou médica, vou montar um consultório, minha logo. Pediatra, né, Aline? Isso é muito importante, porque como tu conseguiu ressignificar, de lidar com outras crianças, salvar muitas vezes a vida de outras crianças e ter passado tão pouco tempo, né? Uma coisa que eu sempre falei muito a gente traz tanta cura para outras crianças, né? Mas eu não consegui viver a cura. Então, uma coisa que dói muito ainda, né? Dói todos os dias. Porque eu participei do processo de cura de muitas crianças, né? Vi muita mãe sair de um choro, assim, para uma alegria sem fim, né? A gente assinou muitas altas, mas a minha filha, a gente não conseguiu. Mas eu falei, a gente viveu o milagre da cura. Da cura não, da vida, né? Da cura não, mas da vida. Então, nisso eu aprendi a fazer a abelhinha para ela, o chacalinho dela, que é muito especial. Então, tudo que eu tô fazendo hoje em dia é para minha filha, tudo é por ela. Né, se eu consigo levantar da cama hoje em dia e trabalhar com outras crianças e abraçar, beijar e, né, viver aquele momento de carinho é por ela, né? Então minha logo hoje em dia tem uma abelhinha, tudo vai ser minha abelhinha. Ah, que lindo, muito especial. É muito especial. Polly, você? Então, sou mamãe do Benício. Benício Joaquim, Benício, porque foi o pai dele que escolheu e eu, no momento, não abri mão de ter o nome do meu pai. Porque exatamente quando meu pai fazia 1 ano de falecido, eu descobri que estava grávida.
E era algo que eu achava que nem era mais possível. Pela idade, por ter um mioma. E veio uma vida. E aquilo trouxe esperança novamente, né? Minha família ficou muito abalada com a perda do meu pai. Foi tudo muito rápido. Então, o Benício vinha para trazer essa força, né? Essa vida de novo para nossa família. E, infelizmente, eu não tive meu filho no meu colo, né? E hoje, eu também não consegui trazer nada, porque isso ainda é muito delicado. Eu ainda não consigo ver as coisas, pegar algo, ainda é muito difícil. Então vai ficar para um próximo episódio, quem sabe? A gente vai cobrar. Na próxima trazer algo, mas hoje eu vim com o meu amuleto, vou colocar assim, Nossa Senhora. Que foi ela que, no momento mais difícil, me carregou no colo. Né? No momento da indução do parto, quando chegou o momento, era ela que estava comigo. Então, ela que me carrega, me segura e me levantou, né? Dessa tempestade, vamos colocar assim. Então, Benício virou um anjo e hoje eu acredito muito que ele não era para esse mundo. Acredito muito que ele veio para seguir lá para cima e fazer companhia para o avô dele. Então, cada dia que passa eu tenho mais certeza disso. Meu pai não queria morrer, era apaixonado por criança, não teve o prazer de ter nenhum neto. E eu tenho certeza que hoje ele e o Benício estão juntos no céu. Tenha dúvida disso. Dani, vamos lá. A Dani tava, desde que ela chegou aqui, ai gente, eu vou chorar muito. Como tá o coração? Conta um pouquinho. Fala. Vamos ver se eu consigo. Gente, Respira um pouquinho. Deu tempo, sem pressa. Quer passar pra si ou depois volta? não. Isso também faz parte da cura. Isso. Se é que existe uma cura, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai carregar pra sempre. É nossa história de vida, né? E o fato de, infelizmente, a gente não carregar essas crianças, né? A gente não vê-las crescer, não muda o fato, né? Não apaga a existência delas. Pelo menos é esse o nosso maior desejo, né? O que me trouxe hoje aqui é a Maria Fernanda, a Fefê. Uma gravidez que não foi planejada, eu descobri por acaso. Eu na época fazia betas com uma certa regularidade por causa de um medicamento que eu tomo. E quando eu abri aquele beta para levar para o médico, para pegar o medicamento, que eu vi o positivo, eu falei, não pode ser. Não pode ser, eu tinha uma bebê de 8 meses. Eu falei, não. E eu costumo dizer que a Maria Fernanda foi como um cometa. Do mesmo jeito que ela chegou sem avisar, ela também foi sem avisar. O parto da Maria Fernanda estava agendado para o dia 7 de março, uma quinta-feira, se eu não me engano. E no domingo de manhã, dia 3 de março, eu acordei e não senti ela mexer. Achei estranho. Corri para o hospital e ela já tinha ido. Então, ainda é muito difícil. Mesmo já tendo passado um longo período, digamos assim, comparado com outras perdas, né, de algumas de vocês que são bem mais recentes. Mas
ela vai ser sempre a Fefê. Eu digo pra irmã dela que ela tem uma irmãzinha que mora no céu. E acho que a nossa luta como mães de anjos é que eles não sejam esquecidos. Que o assunto não se torne tabu. Talvez, eu acho que a gente se emociona mais e a gente tem toda essa dificuldade de falar sobre isso. Porque as pessoas no nosso convívio, as pessoas muitas vezes as mais próximas da gente evitam o assunto. Né? Mas eu costumo dizer que Deus é bom o tempo todo, mesmo quando a vontade dele não coincide com a minha. E dentre as boas surpresas que o que aconteceu me trouxe foi conhecer vocês. A ideia do grupo veio de ti, né? Tu sabe disso. E desculpa, gente, não deu. Que isso. Mas conta o tercinho. Esse tercinho era da Fê, a pulseirinha. Como ela já estava assim com 9 meses quando tudo aconteceu, já estava tudo pronto. Eu confesso para vocês que tem um enxoval debaixo da cama que eu ainda não consigo mexer. Então o que eu tinha era esse terço que a madrinha dela deu e a pulseirinha da maternidade. Né? Ela não chegou a ter contato com nada. Eu, infelizmente, não carreguei minha filha no colo. Eu, infelizmente, não enterrei a minha filha. E toda a lembrança que eu tenho dela é ali do momento do parto e se resume a esse objeto. A mais importante tá aqui dentro. Ah, não, com certeza. O mais importante da Fefê tá aqui dentro. Sil, conta um pouquinho pra gente. Trava, a voz trava, né, Sil? Tá. A gente imagina várias coisas, né, pra falar. Mas bora lá. A Eloá, uma bebê arco-íris. A Eloá partiu com 5 anos, 1 mês e 1 dia. E eu tava até falando pra Jana que ela foi junto com o Matheus filho. Foi no mesmo dia. Eu não sabia. No mesmo dia que o Matheus foi, a Eloá foi também. E eu até falei, eu até penso assim, né? Ela... Antes de eu ter a Eloá, eu também engravidei. Eu sei o que é a dor de perder um bebê ainda na barriga. Porque a Eloá, ela foi um bebê arco-íris. O nome da Eloá, a Eloá, ela transmite luz, ela transmite paz. Ela foi um bebê arco-íris. Deus me deu a oportunidade, eu ganhei 5 anos, 1 mês e 1 dia. Eu ganhei, eu não perdi, nós ganhamos. Vocês ganharam gestações com os bebês de vocês. E eu sinto muito. Sinto muito mesmo. E a Eloá pediu muito uma irmã, ou um irmão. Ela queria muito um irmão, que ia ser o Moisés. Mas veio uma outra irmã, que veio a Heloíse. E olha só, a Heloíse, as duas, o pai que escolheu o nome, né? Meu marido que escolheu o nome das duas, Eloá e Heloíse. E nas tarefas da escola, né? Ela teve uma atividade que era para ela desenhar, se expressar, que mais deixava ela triste. E ela desenhou ela e a irmãzinha dela longe. Ela não gostava de ficar longe da irmã dela. E eu tenho assim no meu coração que ela cuida do Matheus filho, porque ela amava a irmã dela. Então ela cuida do Matheus filho assim como ela cuidou da maninha dela. Durante os 10 meses que ela pôde ficar aqui. Matheus filho, ela cuida dele também. E eu trouxe aqui... Eu tive a oportunidade de fazer um vídeo do Dia das Mães para minha empresa. E
A Eloá escreveu, mãe. E tá aqui com a letrinha dela. Com a letrinha dela. E eu vou guardar pro resto da minha vida. Tudo. Tudo. E quando me perguntam o que aconteceu com a Eloá, né? E eu digo pra todo mundo. A Eloá, ela nunca esteve, não gosto de falar essa palavra, mas ela nunca esteve doente, de fato. Sabe? Ela nunca esteve doente. A minha filha, ela foi... Papai do céu resolveu... Filha, chegou o dia dela aqui. E eu vou levar. Ele não me permitiu. Eu sinto muito pelas mães que ficaram na UTI. Mas ele não me deu essa oportunidade, né? E ele só... Talvez ele tenha pensado, né? Ele sabe as coisas que a gente não sabe. Com certeza. Então, talvez eu não conseguiria aguentar o processo ou algo do tipo. E foi de uma hora... literalmente de uma hora para outra. Mas ela vive no meu coração, ela vive na irmã dela, ela vive no coração do pai, da tia, da avó. Mas Eloá, ela é extraordinária. E uma coisa que a gente sempre falou e que foi a última coisa que ela falou para mim antes de fazer uma intubação nela. Ela ligou pro pai dela por videochamada e o pai dela falou assim: filho, papai te ama, tá? E ela respondeu: te amo também, pai. Com aquela voz rouca, gostosa de escutar. E eu olhei pra ela, segurei a mãozinha dela e eu falei, a gente tinha uma coisa que a gente falava, né, filha? Também te amo, tá bom? Aí ela falou, te amo também, mãe. E eu disse, do tamanho? E ela sempre respondia, do universo. E a gente se ama do tamanho do universo. E é um prazer estar aqui com vocês. Não, eu que agradeço a presença. Que história emocionante. Lídia, você... Eu nem sei se eu tenho mais live. Vamos conhecer um pouquinho da tua história. Então, meu nome é Lídia. Meu bebezinho não teve nome. Infelizmente, nós não soubemos nem o sexo. Mas... a gente sempre se refere a ele como o bebezinho. Na família do meu marido sempre tem muito menino. Eu acho que era um menino. Pois é. Então, na cabeça dele sempre ia ser um menino, com certeza. E essa aqui é a roupinha que eu comprei pra contar pras pessoas, né, que eu tava grávida. Eu fui tentante durante 5 anos. Foi um período muito difícil. Muito difícil. Ser tentante é uma dor meio invisível. As pessoas acabam fazendo comentários e perguntando, e aí, quando é que vocês vão ter filhos, né? E durante todas as vezes que perguntavam pra gente, a gente estava tentando. E diferente de ser uma mãe que perdeu um filho agora, as pessoas veem a tua dor, elas sentem a tua dor também. Mas quando a gente é tentante, a gente fica meio invisível. As pessoas não sabem, as pessoas não percebem, às vezes escapa um comentário maldoso. Mas Deus nos deu um bebezinho e eu sou muito grata por ele ter me escolhido para ser mãe desse bebezinho. Apesar de que foram pouquíssimo tempo que a gente teve com ele. É uma honra ter podido ser mãe desse bebezinho. E ele trouxe muita alegria, ele foi muito amado nesse tempo tão curto. E o que eu vejo hoje é que toda a vida merece ser celebrada. Com toda certeza. Por mais curta, né? Por mais que a gente não pôde nem conhecer o rostinho, a gente não pôde ouvir o coraçãozinho dele. Foi uma vida muito celebrada, foi um bebê muito amado.
E pode ter certeza que ele tá lá em cima olhando pelos pais, né? Escolhendo um irmãozinho, uma irmãzinha, abençoando que ele venha para completar a família de vocês, assim como se for o sonho de cada um. Me perguntam muito isso. Mas e aí, quando vem o outro, como se fosse substituir? Né? Acho que todo mundo já passou por isso. No próprio velório, eles falaram assim, daqui a pouco tu tem outro. Daqui a pouco tu chega. Você é muito nova, assim. Você vai ter outro. E aí... Como se um substituísse o outro, né? Exatamente. Fosse um objeto, né? Na hora eu nem rebati, eu não tinha nem Forças. cabeça, nem Não. cabeça, nem forças emocionais, nem físicas para responder. Eu acho que eu não tava nem... Eu acho que depois que Entendendo. passa, que a gente consegue assimilar um pouco as coisas e enxergar esses comentários, assim, que aparentemente são para te confortar e acabam te deixando E é o melhor que a desconfortável. pessoa tem, né? Eu sempre falo isso, eu não me coloco na posição de vítima, porque também se eu não tivesse passado, eu talvez não ia saber acolher uma mãe. E estou aqui. É para isso que esse canal existe. É para Não, realmente com a gente passar informação, para ensinar como acolher. E por isso que eu quis trazer esse tema. Eu estava explicando ainda agora. Quando a gente fala de outubro, a gente pensa, as campanhas de outubro, a gente pensa outubro rosa, câncer de mama. É um tema super importante. Mas eu nem digo que é um tema, o outubro azul e rosa, nem digo que é um tema esquecido, porque a gente não sabe. Se a gente não passa, a gente não sabe. E é o mês dedicado à conscientização e sensibilização do luto gestacional neonatal infantil. E realmente só sabe quem está dentro. E essas questões de comentários, eu confesso que eu tô um pouco com ranço agora. Antes eu ficava mais tolerante, agora eu tenho ranço. Se você não passou, eu não preciso ouvir nada de você que não passou. Você não sabe qual é a minha dor. Aí eu não vou ficar debatendo. Eu costumo dizer, né? Só quem vai entender a gente é Quem já Uma passou. outra mãe. É Exatamente. quem já passou, é quem passa. Eu acho que é por isso a nossa necessidade. Foi aí quando aconteceu o nosso encontro, o meu e da Janete, que eu falei pra ela, vamos criar um grupo? Sim. As pessoas têm a boa intenção quando elas fazem um comentário. Elas não fazem esse comentário para nos Com magoar. maldade. De maneira nenhuma. Elas estão tentando a gente trazer algum conforto. Só que como elas não têm essa experiência, aquele conforto acaba muitamente vezes sendo desconfortável e a gente sente a necessidade de conversar com alguém que entenda. Que entenda. E eu não sei se você sente a mesma coisa. Se eu te encontro qualquer pessoa, não preciso falar nada, só um abraço. Só um abraço. Resolve O muita melhor coisa. acolhimento é aquele que é só um abraço. É só um abraço. Sem precisar Pronto. falar E nada. muitas Ontem- vezes aquele acolhimento disfarçado que você chama ali, amiga, vamos ali, vamos tomar um café, vamos fazer alguma Ou coisa. chega de surpresa na casa. Sim. Ou conversa por qualquer coisa só pra te distrair. Ontem, por exemplo, foi um dia muito marcante, né? Porque Nossa. 4 meses que nós perdemos o Benício. Dia das Crianças, Muito significativo, né? dia de Nossa Senhora. E o lugar que mais eu queria estar em Belém, eu sou paraense. Pra quem não sabe, então, todos os anos eu tô no Círio. E eu lembro que, há um ano atrás, lá em Belém, um dos pedidos do meu esposo era para que eu engravidasse. Isso foi em outubro, em novembro, eu engravidei. Né? E eu sabia que esse ano eu não ia, tanto que nós não nos programamos, nada, porque achava que ia estar com meu filho no colo, né? E ele ia estar muito bebê, não ia ter condições de ir. E eu falava muito para o meu marido, se eu não for, mas você vai, né? Para agradecer e tudo, e aconteceu tudo. Então ontem foi um dia que eu já amanheci, a primeira coisa quando eu acordei, que eu peguei o celular, eu fui direto para Basílica, né? Para ver, cara, e aí quando eu abro, aparece Nossa Senhora. Cara, aquilo me devastou de uma forma, meu Deus, como eu queria estar aí, né? E eu não tô. E aí vem, caramba, eu vou ter que ir pro cemitério. Então, 4 meses eu ainda não tinha ido ao cemitério. Ontem foi a primeira vez. Gente, como dói. Dói demais. Como das as primeiras vezes, né, Como dói a primeira ida ao cemitério. E eu levei balão, levei carrinho, levei o catavento, flores, Todo esse amor. vela. Eu não pensei que fosse tão difícil. E aí, quando eu acordei, comecei a chorar, e meu esposo fala, te abre. Cara, mas às vezes a gente não quer falar nada, a gente quer só chorar. Quer só Só chorar. E aí eu
o que você tem? Eu não tenho nada, eu só quero chorar, eu não quero falar, eu só quero chorar, eu só quero chorar. E aí levantamos, fomos ao cemitério e tudo. E lá no cemitério, a gente conversando com ele, acendeu vela e tudo. E aí, em um momento, e Deus é tão bom, né? Que nem tava um solzão ontem, nós já fomos tarde. Verdade, eu Tava um também clima, lembrei, inclusive, essa aí foi muito bom. E também não tinha um vento. E aí, do nada, o catavento começou a... E o meu esposo falando, filho, não sei o que. Aí, quando o catavento mexeu, ele falou, olha como ele tá brincando. São nessas coisas que a gente precisa se apegar. Sim. Exatamente. E tem uma frase que diz assim, você pode viver de duas maneiras. Como se tudo fosse Deus ou como se nada fosse Deus. Eu escolho viver como se tudo fosse um sinal de Deus. Como se tudo fosse um sinal do meu filho. Eu tô lavando louça, pousa passarinho, eu converso com ele. Digo, meu amor, você vai ver a mamãe. E ele, naquelas pequenas coisas, naqueles pequenos momentos, eu sinto a presença de Deus, eu sinto E assim que cuidado. a gente se mantém viva, né? Com toda certeza. Eu digo muito para as minhas amigas, gente, Deus tem um propósito muito grande na minha vida, porque não é possível eu passar uma dor tão grande dessa e não ter um porquê. Sim. Como que consegue? Como que mantém respirando? Como que acorda? Como que tem vontade de viver de novo depois de perder um filho? Mas acho que assim, a gente precisava também daquele momento, né? Nós não tínhamos tido ainda aquele momento. E assim, quando eu saí do cemitério... Desde que aconteceu, vocês ainda não tinham ido? Não. Só minha sogra tinha ido lá. Inclusive, tá suja. Eu falei, tem que ajeitar pro dia dos finados, né? E depois que eu saí de lá, gente, eu saí aliviada, vamos colocar assim. Sim. E aí eu entrei, eu que tava no carro e tal, eu que tava dirigindo, aí meu marido deitou o banco, aí eu falei... Aí eu olhei pra ele e virou pra mim e disse assim, como é que tu consegues? É uma força que vem De Deus. de Deus. Eu confesso que eu, naquele dia que nós fomos tomar café, Uhum. é uma pergunta que eu me faço muito. Porque eu sei como eu consigo. Eu só consigo porque a Maria Eduarda existe. Eu não faço ideia como vocês conseguem. Ela. Eu tenho certeza que é ela. É isso. Todas as vezes que eu choro, outro dia eu tava chorando, eu sonhei com ele de madrugada, e aí meu marido tava dormindo, não quis mexer com ele, e eu disse assim, mãe, me dá um abraço. Me dá aquele abraço de mãe. Só isso que eu quero. E eu adormeci. E eu tenho certeza que é ela cuidando de mim. E aí nessas horas aí eu me faço outra pergunta, porque a minha mente é muito pensante. E eu penso assim, cara, quem não acredita em Deus, quem não tem essa fé, sobrevive como? Porque é a fé de encontrá-los, é a fé que sustenta a gente. E a vontade de cada vez ser melhor pra merecer o céu. Eu penso muito isso. Eu Pra sempre ter um falo. encontro. Pra ter o reencontro, Que exatamente. eu sonho com esse reencontro Eu também. todos os Todos dias. os dias. É sobre ressignificar isso na nossa mente. E eu não né? tenho mais medo da morte. Eu não sei se vocês têm isso também. Eu não tenho. Ah, eu tenho uma coisa pra falar nisso. Eu tenho. Por favor, pode falar. Tá com você. Não, eu só porque tenho assim- porque eu deixo outra. Não, porque de fato... Porque se deixar a gente fala, não, uma hora não. Não, porque de fato, assim, a gente quando se torna mãe, a gente sempre fala, meu Deus, se eu morrer, quem é que vai cuidar do meu filho? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? E como é que vai ficar? E não sei o que, não sei o que lá. Mas calma, aí tem a hora que a vida dá uma freada, ela é pra dar a primeira, ele bota lá na quinta, do nada. Pô, a minha filha foi. E agora? Quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu digo, é muito fácil as mães, a gente pensar o que vai ser dos nossos filhos quando a gente se for. Mas é muito difícil e eu duvido que tenha uma mãe que pensa, meu Deus, e se meu filho for? Pensa. Porque não é isso que a gente quer. É porque é Não tão é contra a lei da vida, É né? tão- Não é a ordem natural, Não é né? a ordem. E quando a gente para e se vê assim, meu Deus, e agora? A gente sente um vazio, a gente sente que o nosso chão não tem mais Morre chão. um pedaço nosso. A gente flutua, ou a gente sobe muito, ou a gente desce muito, e a gente vive naquela incerteza. Sim. Toda vez que eu vi uma mãe perder um filho, eu falava, gente, é a maior dor do mundo. Não tem. É a maior dor do mundo. Assim, pra mim era uma tragédia, era uma catástrofe. E a gente nunca pensa, não vai acontecer comigo. Pra mim, a maior dor do mundo era um parto normal, mas não é. Passaria 10 por 10 Não partes. E aí, assim,
Eu perdi o meu pai, eu tinha ali 21 anos, e eu lembro que eu estava assim, devastada. E na missa de 7º dia, o padre veio conversar comigo, e eu nunca esqueci essa conversa, que ele falou assim: minha filha, como é o nome de um filho que perde o pai? Eu falei pra ele: órfão. Isso, já Aí ele: como é o nome de uma esposa que perde o marido? Eu falei: viúva. Aí ela falou assim, aí ele virou pra mim e falou bem assim: e de um pai que perde um filho? E eu fiquei calada, porque... Aí ele olhou pra mim, ele segurou assim na minha mão e falou assim: seu pai jamais suportaria ele perder. E eu nunca imaginei que anos depois eu conseguiria entender o sentido disso, né? Porque não tem nome para uma mãe e para um pai que enterra um filho. E as primeiras vezes? Setembro pra mim foi um mês muito difícil. Muito. Eu digo que eu queria tirar maio, que foi o mês que ele voltou pro céu do calendário, mas setembro, meu aniversário, completou 4 meses que ele voltou pro céu. E isso tava assim... Ele não estar comigo, e eu já tinha feito planos, 31 anos, 30 anos, eu tava com ele na barriga, 31, ele aqui presente, primeiro aniversário, e a gente vai fazendo planos. E pra mim, eu não queria ter passado o meu aniversário, se eu pudesse adiar, assim. E aí meu marido fez uma festa surpresa, porque aquele dia eu escolhi passar no cemitério. Eu jamais poderia imaginar que eu ia querer passar o meu dia do meu aniversário no cemitério. E pra mim foi o melhor lugar, porque eu tava com meu filho. Eu tava com a pessoa mais importante da minha vida. E ali, levei minha mãe falou: vamos levar um bolo? Eu falei: calma, é demais. Meu coração não aguenta. E aí, quando eu cheguei em casa, meu marido preparou uma festa surpresa, que foi muito bom de ter a presença dos amigos, da família, das pessoas que amam verdadeiramente. Isso foi maravilhoso. Mas essas primeiras vezes, vou até jogar bola pra Raíssa, porque foi um ano das Marias agora, né? Como que tu viveu tudo isso? Pra mim também foi bem difícil, porque as Marias nasceram em outubro, né? Agora, dia 4 de outubro, no dia de São Francisco. E o meu aniversário é dia 29 de setembro, que também é em setembro, junto com a gente. Dia da Maria. E é basicamente uma semana do meu aniversário pro dia de nascimento delas, né? E eu lembro que ano passado eu estava com elas na barriga. Tava finalizando a quaresma de São Miguel, né? O último dia da quaresma, dia 29, que é o dia do meu aniversário. E a gente foi comemorar, né, meu aniversário com os meus pais, lá em São Paulo. E uma semana depois, o parto delas estavam previsto para nascer. Então vieram todas essas memórias nesse dia, no dia do meu aniversário. Eu não pude passar aqui em Manaus, eu tive um compromisso do trabalho, estava em viagem. E acabei passando meu aniversário em Goiânia, junto com meu esposo e alguns amigos, né? E assim, foi muito importante, porque meio que a gente viveu esse dia, eu e meu esposo. E a gente já passou a madrugada chorando. E foi um momento de muita reflexão também, porque quando a gente viveu um momento muito difícil de entregar as Marias, mas foi um ano que eu costumo falar que foi os 9 meses, não, 9 meses não, né? Os 7 meses que a gente passou com elas dentro da barriga, que eu pude viver a minha fé verdadeiramente, porque o meu processo com as Marias eu descobri quando eu estava no início ainda, né, da gravidez, e a gente foi vivendo aquele calvário junto com Nossa Senhora, num mix, né, de alegria e dor, né, justamente aqui a gente falou muito sobre Nossa Senhora, e eu acredito que as nossas histórias, principalmente a minha, se entrelaça muito com a dela, porque é como se eu tivesse sabendo que o meu filho tinha um propósito desde o começo. Eu vi ele alcançando muitas almas, né, através das redes sociais, por ter participado do Frei Gilson, do Rosário, e eu sabia qual seria o final, de certa forma. Eu queria que não fosse aquele final, obviamente eu pedia para que não fosse, pedia para que houvesse um milagre, mas eu tinha essa certeza de que as Marias escolheriam ficar com ele. Tanto é que poucos dias antes do parto, eu e meu esposo conversando, e aí eu chorei, né, falando para ele que as Marias iriam escolher a melhor parte. E desde o início eu sabia que a melhor parte seria voltar para Deus, né? Então, foi um momento de dor, de dificuldade, mas assim, quando eu voltei para Manaus, no dia 4, que foi o dia da Missa das Marias, no domingo eu pude comemorar o aniversário com a minha família, e no
no discurso lá que a gente, só com a minha família, né? O meu esposo falou também sobre esse momento que a gente vinha passando. E aí eu naquele momento, eu consegui, mesmo que com dor, né? Hoje, depois de um ano, não é fácil, mas eu consigo enxergar alegria também. De alguma forma. Não é uma alegria tipo de bobeira, né? De rir à toa. Mas é a alegria de você ter a certeza de onde o seu filho está. E eu estava conversando, eu passei pelo processo de escrever um livro, né? Esses dias eu estava conversando com algumas mães. E uma até compartilhou que uma vez ela foi parada por uma outra mãe, falando assim, cara, sua história é muito linda e tudo mais, mas você sabe onde o seu filho está. Seu filho está com Deus. O meu filho, eu perdi ele, mas eu perdi ele aqui na terra. Perdi ele para as drogas. Eu sei onde ele está, mas ele está perdido. Não é mais o meu filho, eu não consigo mais falar com ele, ele não quer mais dormir em casa, ele não come. Enfim, né? Então são várias dores que nesse mundo, né, a gente vai ter muita aflição e se a gente escolheu essa caminhada de andar junto com Cristo, não é uma caminhada fácil. A gente já sabia desde o falar começo. que ele não prometeu alegria, né? Exato. Nós vamos sofrer, vamos ter nossas dores, mas a certeza é que ele tá ali segurando a nossa mão. Inclusive, ontem eu estava vendo sobre a história de Nossa Senhora, né? E Nossa Senhora Aparecida teve uma história que parece que ela foi quebrada, né? Em vários pedaços, porque uma criança parece que jogou, um rapaz, na verdade, jogou. E ela foi toda reconstruída, né? E aí, nesse áudio que eu estava ouvindo, fala sobre a fragilidade de Nossa Senhora. E a nossa fragilidade. Porque às vezes a gente não se reconhece frágil. Mas a nossa vida, ela é uma vida frágil. A todo momento, a gente não sabe se agora posso ter alguma coisa e ir embora agora mesmo, né? E assim também acontece com os nossos filhos. Ou com os nossos parentes, ou com as pessoas que a gente mais ama. E se a gente perde o nosso referencial, que é olhar para Cristo, olhar para a cruz, essa vida não tem sentido. Desestabiliza. E essa vida não vai ter sentido. E é legal a gente falar também que o Matheus Filho precisou de 4 meses para cumprir o propósito dele e voltar pro céu. Eu tô há 30 anos e ainda não descobri. E tem gente que vai viver 60 anos e ainda não vai descobrir. E os nossos bebês, os nossos anjos, precisaram de, no caso da Lídia, 2 meses, da Eloá, de 5 anos, crianças que vieram com propósito e voltaram. E isso pra mim é muito lindo. Eu não tenho... Perdi até o foco do que... Gosto sim, mais que especial. Então, eu ia falar isso, que foi... pela vida dele que eu descobri meu propósito. Porque eu sempre falo, eu sempre vivi a minha vida assim, empurrando com a barriga, na faculdade, no trabalho, sabe? Agora não, eu sento aqui, é aqui que eu gosto de estar, é conversando com outras pessoas, é acolhendo, é informando. E realmente eu entendi que esse é meu propósito. E eu hoje olho pro céu e digo, obrigada, meu filho, obrigada a Deus, porque você me mostrou. Demorou um pouquinho, 30 anos, demorou um pouquinho. Mas estamos aqui. Alguém mais já passou alguma data? Já completou um ano? Tu, né, Dani? Já, a Fefe... É até estranho, às vezes eu fico assim, ela nasceu, ela faleceu, porque foi tudo no mesmo dia, difícil, né? Eu fico pensando se eu uso a nomenclatura certa, mas assim, ela partiu, né, no dia 3 de março, e o meu aniversário é dia 16. Eu já tinha encomendado o bolo, Mãe das Marias, para fazer uma super comemoração. Não esperava, né, como eu digo, eu brinco que ela foi um cometa, como ela chegou sem avisar, ela partiu também sem dar tempo de fazer nada. E aí eu lembro que quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz foi cancelar o bolo. Não quero aniversário, não tem clima para aniversário, não quero nada. E aí quando eu olhei para Maria Eduarda, ela tinha 1 ano e 5 meses. Ela estava naquela primeira coisa de bater palminha, do parabéns, e o meu marido virou para mim e falou bem assim, tá doendo? Tá doendo muito? Aí ele falou assim, mas a gente não pode desistir. A frase dele foi, a Maria Eduarda não pode pagar pelo que aconteceu com a Maria Fernanda. E foi, e aí eu liguei, fiz o bolo, e pedi para colocarem um anjinho, mas assim, foi a primeira data muito impactante, porque não tinha nem 1 mês. E quando ela fez um aninho dela, que foi agora dia 3 de março desse ano, foi uma coisa tranquila. É assim, você, pelo menos comigo,
eu acredito que vai acontecendo com todo mundo, a gente oscila, às vezes, logo ali no começo, aquelas datas de mês, elas são cruéis demais. Mas quando o tempo vai passando mais um pouco, a saudade vem num dia comum, sem avisar. E aquele dia que você espera, você sente uma tranquilidade. Pelo menos foi assim comigo. Tem sido até hoje. A Janete postou lá no grupo, né, do dia do aniversário, e eu até falei, não sei se vocês viram, eu falei, meu Deus, eu não quero nem imaginar quando chegar nesse dia. E chegou, meu aniversário foi recente agora, né, dia 2. E eu acordei super disposta, né, tava bem, passei a semana todinha trabalhando, mas é isso que você falou, quando a saudade vem, e quando foi final de semana, eu desabei. Não queria nada. Meu marido me levou para jantar, nós fomos comemorar. E é isso que você falou, amiga. No meu caso, a Heloíse, ela Não pode. não pode. Elas não querem que as irmãs paguem. E às vezes eu me culpo, sabe? Tipo assim, será que eu tô dando a atenção que ela merece? Você tá fazendo o melhor que você consegue. Será que... Gente, ela me vê chorando, ela vê o papai dela chorando. Ela só tem um aninho. Ela corre, ela abraça a gente. E ela ainda faz bem assim, na coxinha. Agora que ela fez um aninho. Mas todos os dias é sagrado. A gente chega lá na fotinha dela. Filha, cadê o bom dia da Amanda? E a Amanda dela tinha o costume de fazer bem assim, ó. Cadê a Amanda? E todo dia a gente tem essa rotina. Bom dia da Amanda. Ela pega a foto da irmã dela, ela abraça. Ela sente saudade. Então a gente conseguiu preservar uma memória afetiva ali, né? Mas realmente o dia do aniversário foi um baque. Foi um baque no dia do aniversário do meu marido. No meu, não foi no dia, mas foi depois, porque parece assim que eu peguei todas as energias boas e tive um dia extraordinário. Mas Porque, na quando foi verdade, depois. a gente vai tentando ocupar o dia pra não pensar, mas quando a dor vem, ela te atropela. Ela não quer saber o que tu tá fazendo, onde tu tá, ela te atropela. E aí vai. foi. E quando foi, de fato, no dia que eu estava muito mal, foi no dia 7. 2 dias depois eu fiquei muito mal mesmo, sabe? E eu acho uma coisa bacana, né? Eu dou graças à tecnologia, mas ao mesmo tempo não, né? Porque a gente, claro, quem tem foto, a gente consegue ver uma fotinha, matar um pouquinho da saudade, ver um videozinho. Mas aí, às vezes, não quero ser egoísta, mas eu fico triste pelas mães que infelizmente não têm. Eu fico triste, sabe? Mas é aquilo da gente olhar pra nossa dor também. Claro, a gente tenta compreender a dor do outro, né? E só a gente aqui, como a gente já Porque falou. são processos diferentes, São né? processos Como eu diferentes. falava pra A vocês. gente vai encontrando coisas pra se agarrar. É, Cada mãe encontra as suas coisas. eu, quando tudo aconteceu, e nós já estávamos na maternidade e tudo, tanto eu quanto o meu esposo, nós não queríamos ver. Porque na nossa cabeça, ia estar roxinho, ia estar, né? E quando tudo aconteceu, que realmente consegui fazer o parto e tudo, meu marido mudou de ideia, na hora. Eu ali na sala de parto, a enfermeira veio, perguntou se eu queria o carimbo do pezinho dele. Aí eu falei que sim. E a roupinha já estava lá, a gente tinha levado tudo. E... gente, é cruel você ver colocarem teu filho dentro de um pacote. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Nossa, eu não cheguei a ver. Também não vi. E Minha sogra que cuida dessa parte. E eu, tipo assim, eu deitada, esperando o sangramento parar aí o tempo todo, olhando pro teto, porque eu não queria olhar pro lado. E aí, meu esposo foi, e aí ele resolveu. Daí eu falei, não vai. Ele, não, eu vou. Eu, não vai, você disse que não queria. Ele, não, eu vou. E foi ele que ajudou a enfermeira a arrumar. Colocar ele no saco, tirar a roupinha para poder fazer o carimbo da mãozinha, do pezinho. E eu acho que isso é uma coisa que lá na frente eu vou me arrepender. Por não ter visto
o rostinho dele. Eu escolhi ver com medo de me arrepender. Mas como cada um age naquele momento com a escolha que acha melhor, né? É emoção, E você fez né? o melhor Você não que você sabe. podia naquele momento. E aí eu fiz tudo na Samel, né? E a enfermeira, inclusive, perguntou pro meu marido, você quer acompanhar? Né? Ele disse, sim, eu vou acompanhar. E colocaram no carrinho. Inclusive, o meu único pedido ali foi que ele fosse com uma roupinha, que era a primeira roupa que ele ia usar, que tinha a imagem de Nossa Senhora. E como ele ainda tava todo formadinho, mas muito bebê, a roupa, óbvio, ia ficar grande, né? Colocaram em cima e foi tudo da forma que eu pedi. E aí eles levam, atravessam, né, na passarela e levam pro outro lado. E lá ela perguntou, acho que ela viu que o meu marido tava ali segurando, né, até pra me dar força. E aí ela perguntou, você quer ficar com ele? Ele falou que sim. E lá ele ainda ficou por uns 15, 20 minutos. E aí que ele voltou pra gente subir pro quarto e tudo. Mas é muito... E dói, mas hoje eu percebo que naquele momento parece que minha ficha não tinha caído. Né? Então, desde a hora que o Dr. Stanley falou que os batimentos tinham parados e tal, eu fiquei a pessoa mais tranquila do mundo, né, Polly? do mundo. E, gente, eu queria até falar aqui, cara, que médico maravilhoso. O Samuel tá de parabéns por ter aquele cara no quadro deles. Ele, na mesma hora, veio e me deu um abraço. Ele foi humano, né? Demais. Isso é tão importante quando a gente encontra profissionais assim, né? Sim, e aquele homem vai ter eternamente a minha gratidão e ele tá nas minhas orações. E aí fomos e tal, e ele... E com isso tudo, no calor da emoção, resolve isso, faz isso pra cá. Parece que eu não tive tempo, entendeu? Fui pra casa, eu só internei no dia seguinte. E a única coisa que eu queria era que tudo aquilo acabasse. Né? Que a gente não sabe nem como falar, né? Que ele nascesse, enfim. E quando ele nasceu, parece que deu tudo certo. Como se a dor fosse cessar quando passasse aquilo ali, né? E aí fiquei mais de 24 horas em observação e aí saímos do hospital num sábado de manhã. Exatamente como foi do meu pai. Enterramos meu pai num sábado de manhã. E o Benício também. E já saímos da maternidade direto para a funerária. Eu não quis velório, foi o enterro. E hoje sirene, buzina de carro de funerária, de ambulância, isso me traz uma angústia. Né? E até então eu tive uma crise, né, de choro, chorei muito no cemitério e tudo. Depois deu uma aliviada, mas quando você volta para casa, que você vê a fralda descartável, você vê o carrinho, você vê as coisas, vê o berço, gente, é aí que a tua ficha cai. É aí que você fala, caramba, eu voltei. E o dono disso tudo não tá aqui. Eu também tive essa experiência de voltar para casa. Era muito no início, né? Eu descobri com 2 meses que ele não estava mais vivo, mas eu fui fazer uma ultrassom normal e aí o médico viu que estava sem os batimentos. E eu tive essa mesma experiência. Na hora, a gente fica meio anestesiada, né? A gente parece assim que a gente não consegue processar aquela informação. Mas voltar para casa e saber que tá faltando alguém. Que o dono de tudo aquilo não Antes de voltar, a minha sogra passou lá em casa, tirou tudo, guardou tudo no quartinho dele. E assim, é muito... Hoje o pai dele que tomou conta do banheiro, aí entra assim, mais tranquilo. Mas é um pouco difícil ainda pra mim. Passar no corredor, entrar... Do que a Polly falou, né? Sobreviver o puerpério junto com a perda. É bem difícil. Uma bomba, né? Difícil. Tomar remédio pra secar o leite. Sim. No velório, ele já de madrugada, o peito cheio. E eu tendo que ir no banheiro,
sabe? Fazer ordenha, tomando a medicação pra parar. Aquilo ali foi a parte que acho que mais me doeu. Meu filho, pensando assim, meu filho tá com fome. Que a hora que meu peito enchia, era a hora que ele tava com fome. Meu filho tá aqui, o corpinho dele tá aqui. E outra coisa que eu pensei, a gente foi no cemitério ontem, e a minha vontade, assim, cada vez mais é de cavar. Cavar com as minhas próprias mãos e pegar meu filho mais uma vez no colo. Pra ver como ele tá. A saudade de ter o colo. Sim. Ter alguém no meu colo, sabe? O meu bebezinho. E, no caso, eu ia perguntar pra Aline, que foi a mãezinha da Olivia, como que foi a tua jornada no hospital com ela, cardiopata, o acolhimento dos médicos? Tu não ficou aqui em Manaus, né? Não, a gente estava em São Paulo, né? Quando a gente teve o diagnóstico da cardiopatia, na verdade aqui em Manaus a gente sabia que tinha algum problema no coração. Já na gestação foi diagnosticado, né? Isso, no morfológico de segundos, né? E minha médica falou, olha, se fosse vocês, não ficavam aqui. Aqui a gente não vai conseguir fazer muito por esse bebê. Deu 3 dias, a gente já estava em São Paulo. Assim, a gente conseguiu tudo, a gente foi atrás de tudo que a gente podia. E quando a cardiologista fez o eco, ela falou, olha, é uma das cardiopatias mais complexas que existem. Ela não tem cirurgia. Ela abriu um artigo. Eu falei, nossa, abriu um artigo. Eu, como médico, olhando um artigo. Eu já ia falar isso, porque a ignorância, ela é uma boa, né? Nesse momento. Porque tu não sabe o que tá acontecendo. Eu me desesperei em 2 momentos. Eu não me desesperei quando a Olivia faleceu. Eu me desesperei nesse dia, quando ela falou, olha, você é só uma menina. Nunca vou esquecer, ela virou pra mim, você é só uma menina. E eu, tipo, você vai passar por tudo isso, entendeu? Agora tá só o começo de toda a batalha que vocês vão ver. A impressão que era, ela ia falar isso, sabe? E nunca vou esquecer, ela pegou o artigo e falou, olha, esse aqui é uma mortalidade 9 de 10, né? Olivia tinha outras malformações também, né? Então, assim, em 40 anos, 30 anos, não lembro, eu só tive um paciente que chegou a 8 anos e ele não tinha as outras malformações que a Olivia tem. E nesse momento eu desfaleci. Eu comecei a chorar desesperadamente. E muita gente falava, você é médica, você sabe, né, o que você pode fazer. Você sabe que esse bebê não vai pra frente. Não é um caso de você abortar esse bebê? E eu ouvi várias vezes, de várias pessoas. E vocês duas viveram isso, né? Dessa mesma realidade. E parece que é a mesma fala de várias pessoas. E olhando... Gente, e sabe, é uma coisa que falavam tanto que eu falava... Meu Deus, Será que eles acham que vai facilitar o processo? Só uma... É a vontade de acabar com a dor, né? Sim, que a não, gente tava comentando. Às é uma vezes. criança que vai viver Mas não vai acabar. Não vai. Mesmo que tire... vou interromper. Como Gente, eles usam, né, medicamente. Eles não falam a palavra boa. Como você falou uma vez, eu não sei se eu vou ter 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês. E qualquer minutinho pra gente vai. Vale muito. Eu vivi 84 dias de milagre, gente. Exato. Nossa, eu aproveitei assim cada segundo. A Olivia foi comemorada e desde os 2 tracinhos, sabe? Na UTI era o leito mais enfeitado, assim. A gente fazia meu aniversário. Minha família, né? Por isso que eu falo, família é tudo, né? Uma prima minha veio de Portugal. Minha amiga da residência foi sair de Manaus pra ver a Olivia. A minha prima saiu de Coimbra, Porto, nem sei, pra ir lá ver a Olivia. Eu já tava assim, sabe? E minha família toda ainda, e na Páscoa, a gente passou nossa Páscoa em família, em São Paulo. Entendeu? Porque foram, acho que 20 pessoas da minha família. Nem todos conseguiram ver a Olivia, né? Conhecer, porque era uma UTI. E a gente já forçava muito a barra lá naquela UTI. Faz um amiguinho aqui, um amiguinho Olha, é o ali. seguinte, essa pessoa veio de Manaus pra ver essa menina. Aí não, tá, ok, a gente entrava assim. Mas como médica, nossa, era muito difícil. Porque eu olhava assim pro monitor e falava, gente, é muito difícil. Eu olhava o exame e falava, isso é muito impossível. Parece que eu estou beirando aqui a insanidade nesse local. E os médicos falavam, olha, tá assim, você sabe como é que tá, né? Essa parte também de médicos com a gente, né? Eu vivi, né? Quando a Olivia faleceu, ela estava no meu colo, né? Eu carreguei minha filha 4 vezes só. E na última vez que eu carreguei ela foi quando ela partiu, sabe? Eu nunca vou esquecer. Acho que na noite eu tava tão assim, e as pessoas falavam, olha, faz essa oração aqui pela cura da tua filha. E sabe, no meu coração eu falava, eu não consigo pedir a cura da minha filha. Eu preciso pedir que Deus faça o que ele achar que é pra fazer. E todo mundo falava, não, vai dar tudo certo. E eu olhando assim, eu sei que o desfecho não é o que eu quero, mas eu rezei assim, eu orei. Eu falei, minha filha,
eu sei que você tá cansada. A gente tá vivendo 84 dias dessa UTI. Você nunca saiu desse local, né? Você nunca viu lá fora. Você, né? Eu entendo. A mamãe tá aqui. Né? A mamãe tá aqui e eu vou pedir para Papai do Céu fazer o que ele achar melhor. E desde o começo eu falei assim, eu vou aguentar a dor do processo e que seja feita a vontade dele. Sabe, eu nunca deixei de acreditar, nunca achei assim, nossa, eu sei que não vai prometer alegrias, né? Mas é uma dor, assim... Mas ainda assim é a maior alegria que a gente tem. Né? Foi... né? Você falava, minha bebezinha era minha bebezinha extraordinária. Porque uma vez eu vi uma frase que é pra você ter coragem de viver o extraordinário, você tem que girar a maçaneta e ir, né? Tem que abrir a porta e ir. E eu falava, minha bebê é extraordinária. Porque, nossa, o que a minha filha passou, gente, eu nunca vi outra criança passar. E olha que eu já vi muita coisa. Então, assim, eram umas coisas que os médicos falavam, gente, eu nunca vi uma criança que tá passando por isso e está viva. E ela lá, no outro dia, acordava como se nada tivesse acontecido. E eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Né? Como que isso é possível? Mas depois que ela fez a cirurgia no coraçãozinho, né? Ela começou a ter complicações que eu vi que... A partir daquele momento, eu lembro que eu falei pro papai da Olivia, eu falei, acho que a nossa filha não vai viver muito. Né? Eu mandei uma mensagem assim, eu tava lá dentro e tava lá fora. Eu acho que a nossa filha não vai viver muito. E na noite ela faleceu. Né? E isso de ter profissionais com a gente que não suporte, né? O Dr. Jorge, nossa, a gente tem muita gratidão por ele, porque eu tava tão, acho que anestesiada, tão assim, sabe o que eu fiz? Quando ela começou, eu fui embora. Eu falei assim pro pai dela, eu vou pro apartamento, qualquer coisa você me liga. Assim, tão, sabe, fora da curva que eu tava anestesiada por tudo e sabendo que poderia acontecer. Aí o papai da Olivia falou, vem pra cá, pro hospital, que o Dr. Jorge tá pedindo pra você vir. Aí nisso eu fui desesperada, né? Acho que naquele momento caiu a ficha. E quando eu entrei lá, e assim, onde a minha filha tava, na Beneficência Portuguesa, eles são extremamente organizados. Tudo, assim, de primeira, sabe? Eu sabia que eu tava no local certo. Eu vi que tava tudo bagunçado. Era ampola no chão, era exame, assim, em cima da mesa. Eu falei, gente... Isso, só um olhar de uma médica, né? Porque eu ia olhar só meu filho e... Não, e a Olivia naquela situação. Meu Deus... Eu falei, agora tá além do que a gente pode fazer, do que humanamente é possível, né? Tudo que aconteceu agora é Deus que vai conduzir. E foi isso. Eu nunca vou esquecer que o médico olhou pra mim, Aline, a Olivia tá indo embora. E eu assim, dura, né? Olhando, anestesiada, né? Eu não tava com expressão nenhuma, acho que eu tava só assim. A Olivia tá indo embora. Aí eu nunca vou esquecer. Eu vou colocar ela no seu colo. Você quer que eu coloque ela no seu colo? E eu assim, sabe, sem expressão nenhuma. Eu só fui indo. Aí colocaram ela no meu colo. Se passou meia hora, 1 hora, 2, eu não tenho noção nenhuma. Porque acho que eu fiquei numa ansiedade, eu falei, gente, por que eu tô vivendo isso? Que coisa estranha, né? Tipo, isso parece que é coisa de filme. É surreal, porque eu, né, uma criança tão amada, tão comemorada, né, uma criança que, de todas as formas, meus amigos, familiares todos, sabe? Por que comigo isso tá acontecendo? Mas eu vejo que não é sobre mim, né? Depois que a gente passa, a gente vê isso, né? A minha mãe sempre falou, é a vidinha dela. Tudo isso que tá acontecendo é ela. É a vidinha dela. A gente é só, né? Estamos aqui só para acompanhar essa vidinha. Se a gente tá sofrendo alguma coisa, é consequência disso, mas é tudo sobre ela. Cada criança ela vem com um propósito, né? As Marias vieram com um propósito, a Olivia veio com um propósito, todos os nossos bebês vieram com um propósito, né? E eu até falei, sabe, assim, no dia, né, do velório da neném, eu até falei pra todo mundo, me doparam, gente, me doparam tanto. Eu passei 2 dias morrendo de sono, mas eu ainda assim tive força pra falar. Eu falei, peguei o microfone, eu falei bem assim, que a partida da Eloá não signifique a destruição da minha família. Sim. Muito pelo contrário. Agora é que a gente vai se unir mais ainda. E assim tá sendo. A gente, às vezes, é incrível, não sei se acontece isso com vocês, né? Mas quando um tá estabilizado, não gosto de falar nem lá em cima, mas quando um tá estabilizado, o outro desaba. E a gente tá ali. Muito. Ele tá bem ali, eu vou já... Sabe? Foi no momento que ele que ele estabilizou,
que eu disse, agora eu vou ficar no fundo do poço. Isso. Eu vou me permitir. Sim. E foi. Eu ficava na cama, eu não queria comer, eu não queria receber É ninguém. incrível como a gente se esconde, pelo menos. Eu acho que acontece assim, todo mundo. Um se esconde do outro pra poder sofrer, né? Isso. É. Cara, é isso. Ontem, nossa, meu marido, ele vai ver isso depois, mas... Amor, eu te amo. Mas ontem, pela primeira vez, eu vi ele falar que tava sofrendo. Ele se permitiu sofrer. E eu disse pra ele, eu tô aqui, tá tudo bem, eu tô aqui. Não sofra sozinho. Eu sou a única pessoa aqui desse apartamento que vai saber o que você tá sentindo. Se permita sofrer, tá tudo bem. E quando eu tô lá embaixo, ele tá lá em cima, amor, vai ficar tudo bem. A gente tá aqui, não era assim que ela gostava, isso, aquilo, outro. E é assim, quando... Pelo menos eu vou dizer pra vocês, tá? Quando eu estiver no fundo do poço, quase pra desaparecer, me ajudem a me resgatar. E eu sinto muito isso no grupo. Às vezes a gente fala assim, todo mundo tá sentindo a mesma coisa, mas ninguém fala. Ninguém Quando fala. um Aí vem o outro. Que nem Eu tô ontem, sentindo a mesma né? coisa. Poxa. A gente sabia que ontem ia ser um dia difícil, né? Aí eu disse, não vou falar no grupo das meninas hoje, mas eu tava só vendo. Eu não vou aguentar, eu vou falar. E eu desabafar que hoje. achava que a soltura de balões era ontem. Não, aí tá. Vai dar tempo de eu fazer minha camisa, né? Tá tudo certo. Mas eu levei também um balãozinho. A gente levou um balão. Ai, eu amo os balões. Levei a Nossa, eu peguei Foi essa todo ideia com mundo. a Aline, amo também. Foi Eu colei balinha maravilhoso. também. Ontem eu não consegui fazer o dia do Feliz Dia das Crianças, mas... A gente fez até um videozinho. E até sabe, comentei lá assim. no grupo, né? Cara, que tortura vir ao shopping Eu vi. véspera do Dia das Crianças. Nossa. Eu trabalhei sábado o dia todinho, essa aí fui direto ao shopping, né, pra fazer o balão. E shopping lotado, criança pra tudo que era lugar. Aí eu evitei. Te juro. Aí cheguei, aí pedi, aí quando eu cheguei já tinha, bem em cima da bancada lá dos balões, já tinha ó, meu primeiro Dia das Crianças. Ai, meu Aí aquilo já te balança, né? Aí falei com a moça, falei, quero um balão assim, assim, assim. Aí quanto tempo vai durar, né? Porque eu queria Gás hélio, gás e tal, lá vai durar. Aí eu tive que abrir pra ela, falei, moça, é pra levar pro cemitério. Aí eu preciso de algo que dure. Aí eu vi que ela... Sim. Ficou sem reação. Aí pessoas foi e ficam. tal, aí escrevi o que eu queria, aí eu disse, eu vou e depois o tempo que você faz e eu retorno. Aí quando eu retornei, ela virou pra mim e disse assim, o Benício é um anjinho, né? Falei, sim. Ela disse, eu coloquei um anjinho no balão. Oh, meu Deus. Aí eu falei, obrigada. Gente, eu andando o shopping todinho, querendo chorar, me segurando pra não chorar, com os olhos cheios de lágrimas, aquele choro engasgado na garganta. Que a gente fica imaginando, né? Olha, caramba, podia ser eu com meu bebê aqui. E eu não sei se tu pensa, mas às vezes eu penso assim, até no egoísmo também de mulher, poxa, fulano não merecia. Por que que eu não tô com meu filho? E fulano cuida tão bem. Eu acho Obrigada por verbalizar isso em voz alta. Isso é importante também a gente falar, porque às vezes a gente sente assim, meu Deus, por quê? Eu acho que eu Fulano nem cuida bem do comentei. filho dele, por que que eu amava meu filho? Que eu Não, mais amiga. queria era ter essa oportunidade e a Pronto, pessoa não tá nem aí. Eu acho que eu comentei com vocês, tipo, uma vez logo que tudo aconteceu, acho que não tinha nem 30 dias, eu e meu esposo em algum lugar almoçar, e aí chegou uma mãe com 2 bebês, acho que devia ter ali uns 3 meses, gêmeos, e mais uma garotinha. Aí eu parei e fiquei olhando. Eu, caramba, ela tem 3. Pude ter 1. Aí meu marido me olhou, ele falou assim, vamos pedir um pra gente? Gente, eu fiquei numa loucura. Aquela, né? Eu queria adotar uma criança. Ah, eu Assim, lembro que tu comentou. Nossa, gente, eu quase levei pra casa. Até eu fui falar isso pra minha família, eles ficaram, não inventa. Se você está passando por uma situação, mas a gente fica tão numa situação de, né, meu instinto materno está muito em alta. Eu quero abraçar, eu quero. É porque você quer preencher aquele vazio, né? Sim, O colo vazio, literalmente é isso. Mas eu sabia que logo que aconteceu, e eu dizia que não, logo que aconteceu eu queria muito engravidar, muito. E aí meu marido me chamou e falou assim, será que tu não tá querendo tapar um buraco e colocar outra criança que não tem nada a ver no meio dessa bagunça de sentimento, de tudo de luto? E aí eu levei pra terapia.
E ela falou assim, que poderia ser, mas não poderia ser, enfim. Mas depois eu entendi que sim. Que naquele momento eu tava querendo preencher o meu colo, preencher com uma outra criança que talvez eu fosse me frustrar, porque não ia ser o Matheus Filho. E aí... Foi uma decisão muito difícil nesses primeiros 3 meses. 3 a 4 meses, que é quando a gente tá mais sensibilizado Vulnerável, mesmo, mais vulnerável. Tu tomou uma decisão? Não, pra gente não tomar, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma loucura. Sim, Isso é verdade. gente, eu queria estar com vocês aqui até amanhã conversando. Mas eu queria só finalizar. Qual foi a frase, até pra gente deixar de aprendizado para as pessoas que estão assistindo a gente, qual foi a frase mais absurda que vocês já ouviram? E até que conselho, como que a gente ensina o outro a acolher? Quem passa por isso? Então, vou fazer em ordem ou a gente... Não, natural. Vai ter que eu não lembro Uma das direito. coisas mais absurdas, que como a Olivia tinha alterações, né? Toda vez que você e o seu esposo tiverem um bebê, ele vai vir com os mesmos defeitos? Eu já ouvi isso de uma pessoa e eu ouvi em outros momentos. Então, assim, o que a Olivia tinha era genético. Toda vez que vocês tiverem bebê vai ser assim. Vocês não tem que fazer fertilização in vitro e começa a dialogar sozinho, né? Porque a gente fica boca aberta olhando, tipo, que atrocidade que você está falando, né? E sempre acompanhado de, mas você vai ter outros filhos, você pode adotar, caso seja assim, né? Sendo que eu nem respondi nada, eu só fiquei olhando, tipo... É isso, eu ia te perguntar, tu teve força pra responder? Como que tu se posicionou? Não, eu fiquei olhando assim pra pessoa até ela ficar sem graça. Aí, entendeu? Devolver o constrangimento também eu já tô, assim, eu tô tentando virar uma pessoa mais evoluída. Tu como tentante, há 5 anos, como que a gente, assim, como sociedade, consegue, às vezes, como tu falou, eu poderia facilmente ser uma pessoa dessa, de chegar e falar, dar um comentário, por não saber como acolher. Como que tu acha que isso poderia ser um sacode mesmo, assim, sabe? Sou um casal, eu estou tentando com meu marido, não necessariamente não estou com meu bebê aqui ainda, mas estou tentando, estou seguindo nessa jornada que é super cansativa, né, Lídia? Pois é, assim, no início, o que a gente fazia era, tira por menos, normalmente vem da família, é muito comum que venha da família. Só que o saco vai enchendo. Vai. O meu vai enchendo. tá papando já. E aí, quando eu completei 4 anos que eu tava tentando e não conseguia, eu resolvi começar a responder. Na verdade, foi entre 4 anos e meio, eu comecei a querer responder. E aí eu comecei a falar, olha, a gente tenta há 4 anos, né? Aí a partir de 4 anos a gente começou a descobrir quais problemas a gente tinha. E eu comecei a falar, não, a gente tá tentando há 4 anos, mas nós temos alguns problemas e nós não conseguimos ter filhos. E aí foi esse momento que eu consegui entender o que é devolver o constrangimento. Mesmo que não foi intencional, mas a pessoa ficava meio que sem saber o que falar. Mas também tinha casos em que, por exemplo, eu falava, a gente tá tentando e a gente não tá conseguindo, e a pessoa falava, não é verdade. E assim, dói muito, mas eu vejo que não é maldade do outro. Porque é falta de informação, né? Quando a família quer te ver. Acho que isso é meio natural, a gente vê um casal, ver um casal que já tá junto há bastante tempo, a gente quer ver aquele casal tendo filhos, né, dando frutos. E não é por maldade, mas é porque na vida daquela pessoa, ver as pessoas tendo filhos é tão comum, é tão fácil, que é difícil ver o outro e pensar, por que eles não querem? Eles não têm filhos porque eles não querem. E não é essa a realidade. Muitas vezes a gente tá fazendo 1000 coisas. Eu tive um problema muito grande que foi com os médicos. Toda vez que eu chegava no médico e eu falava, olha, eu tô tentando ter filho e eu não tô conseguindo. E eu queria entender o que é. E os médicos tinham uma coisa de falar, tu é muito nova. Tu é muito nova, não te preocupa. Um dia tu vai conseguir. Ou então, sei lá, se tu emagrecer, tu vai conseguir ter filho. E nessa história, eu emagreci muito, perdi 15 quilos. E demorou muito ainda pra eu conseguir engravidar. E aí depois a gente finalmente encontrou uma médica que conseguiu descobrir os problemas que a gente tinha, né? Eu entendo que para uma outra pessoa que vê isso, ela não consegue entender isso e deixar de falar, né? Mas às vezes não é muito da nossa conta ficar perguntando pro outro, né? Ou se vier essa resposta, estamos tentando e não estamos conseguindo, não falar que
sabe, às vezes eu sentia que a pessoa queria meio que duvidar da fé. Então, mas tu tem que pedir pra Deus. Poxa, eu tô tentando há 5 anos. Tu acha realmente que eu não posso pra Deus? Passou nenhum momento na minha cabeça pedir de quem manda? Tu não acha que eu tô implorando todos os dias pra ter um milagre na minha vida? Claro que eu tô, claro. Mas às vezes eu sinto que vem a dúvida da fé da outra, sabe? Sim. E a nossa fé é posta em prova. Mas só, acho que é a mesma coisa de perder. É acolher, é abraçar, sabe? Nesse tempo, né, já respondendo a tua pergunta sobre coisas que a gente ouviu, também ouvi Você é Muito Nova, e aí esse Você é Muito Nova já vem de antes. E o que mais me toca é mães que também perderam e que vêm falar. Gente, é muita mulher que passa por isso. Muita. E às vezes passa por isso calada, sozinha. E eu tive um apoio absurdo, principalmente da família do meu marido, que cuidou de mim de um jeito, assim. Eles me abraçaram como uma filha. Foi incrível, assim. E como é bom a gente ver uma mãe que passou por isso, que agora tem filhos, e ela sabe que o que ela precisa fazer é abraçar a gente. Só isso é suficiente. Só isso já ajuda a gente, já dá força, já faz com que a gente se sinta acolhida. Sabe? Foi muito engraçado, eu conheci a Aline na igreja. E aí a minha prima falou no meu ouvido, né? Depois que já tinha ido embora, aconteceu a situação da... Menina, eu queria voltar na igreja pra te dar um abraço de novo. E aí eu mandei mensagem logo ali. Eu nem te seguia no Instagram, né? Pedi da Isabela. Me manda o Instagram da Aline, vou mandar uma mensagem pra ela. Aí eu falei, Aline, que vontade de dar um abraço bem apertado. Aline, desculpa, Lídia. Que vontade de te dar um abraço bem apertado agora e tudo mais. Aí eu falei do grupo de mães, né? Sim. Aí logo ela entrou e as meninas... Quando entra uma, todo mundo se acolhe. Isso é muito gostoso, é muito importante. Como eu falei, eu queria passar com vocês aqui, ter 3 horas de conversa, de choro, porque acho que a gente tem muitos assuntos importantes para falar, para passar de informação. Mas agora eu preparei um momento especial para vocês, como sempre. Da última vez eu levei um anjinho, né? Conta que foi. Conta no começo. Conta. Nós marcamos um café pra gente se conhecer pessoalmente, porque a gente só conversava no grupo. E aí a Jonete fez uma lembrança para cada uma, que era um anjinho, uma vela em formato de anjinho, com o nome de cada uma. E como a Fefe já foi ali do hospital, né? Como vocês sabem, direto, não peguei no colo, eu não tive a vivência de sentir o cheiro, de nada. Eu mandei uma mensagem para a Jonete nesse mesmo dia, dizendo que a fragrância daquela vela agora ia me remeter ao cheirinho da minha filha, aquilo ia representar. E eu contei para ela quando eu cheguei aqui que esses dias eu estava dirigindo e eu senti o cheiro dentro do carro. E eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e eu falei, não, mas a vela tá lá em casa. E aí coisa da minha cabeça. Dirigindo de novo e o cheiro da vela de novo. E eu até brinquei com a Jonete, não podia ser do meu carro, porque ele tá até sujo. E aí eu senti, não, ela tá aqui. Com certeza. Ela sempre vai E eu estar. sinto muito a presença. Gente, eu acho que eu e a Dani, nós éramos alguma coisa em uma outra direção, gente, porque foi a mesma coisa que... Gente, eu cheirava o anjinho, tipo... Eu também não sei qual era o cheiro do meu filho, a gente imagina, né? Aquele cheirinho de bebê. E a mesma coisa eu faço com o anjinho. Às vezes, tipo, Tem dúvida que a né? gente tem alguma ligação depois de a gente chegar com a roupa igual? Vocês foram combinando lá no shopping. Perdemos o pai, né, Dani? Gente, é muita coincidência. Mas então, obrigada, meninas. A gente que agradece. Por estarem aqui. Foi muito rápido que a gente agendou esse episódio, eu amei. Mas esse episódio é um oferecimento Bloom Bar, que é o bar na sua festa. E ela disponibilizou pra gente, licença. Quando eu falei pra ela, é a Mayara, um amor. Ai, desculpa. Mayara é um amor. Eu contei a história do projeto pra ela, falei que ia receber vocês. E ela falou, então vou mandar buquês, feito com todo carinho, porque representa flores, representa uma renovação nas nossas vidas. E ela fez questão de fazer bem colorido, porque por mais que muitas vezes a gente sinta as nossas vidas cinza, preto e branco, e acha que nunca mais vai ter cor de novo, por eles,
a gente vai descobrindo, eu digo pro meu marido sempre, a gente vai reaprendendo a viver, reaprendendo a respirar, reaprendendo a ver cores onde a gente achava que não tinha mais. Então, eu achei muito especial da Mayara ter preparado esse presente pra gente, mais que especial. E agora eu vou presentear cada uma. Quando eu acho que eu parei de chorar, eu vou conseguir parar de chorar. Será que um dia a gente para de chorar, né, Dani? Acho difícil. Difícil. Aí aqui estão as meninas. Quer ajuda? Eu quero, por favor. Que lindo. Eu preparei 3 pra cada e aqui tá um pouquinho apertado. Amei. Lídia. Obrigada. Já devolvendo. Não, pronto. Eu tenho que receber. Obrigada, E o Jane. seu? Que lindo. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer quem tá em casa, já convidar pra curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar uma mensagem pras meninas. Tchau, tchau. Até o próximo.